Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR desta sexta-feira, dia 16 de julho. Que bom estar contigo, levar as informações que são importantes para o seu negócio. Você que está nos acompanhando pelo canal do Boi, no sistema analógico, nas antenas parabólicas ou digital, pela NET e Claro TV, pela Nel TV no Paraguai e no Brasil, pelo portal sba1.com, pelo canal do Boi no YouTube. Olha que legal, o canal do Boi no YouTube, também no Facebook. No caso, no Facebook, você acompanha a gente no canal do Boi, dezenas de páginas que levam a Agricultura BR. Eu sempre agradeço a todos. Obrigado por estarem conosco. E a partir deste momento, você nos acompanha também pela TV Imaculada, em sinal aberto, no estado do Mato Grosso do Sul, que está levando o nosso programa, está linkado aqui conosco. Sejam todos bem-vindos. Começa o programa de hoje falando sobre pecuária. A gente sempre tenta abrir falando de pecuária, aproveitando o pessoal que estava assistindo ali a agenda de leilões, acompanhando as informações, para você ficar informado também em relação aos negócios. Por falar em estar informado, eu ressalto a você, acesse o YouTube do canal do Boi. Lá tem duas entrevistas muito interessantes que eu realizei essa semana aqui no Agricultura BR. Uma com Leandro Bovo, da Radar Investimentos, e outra com Alcides Torres, da Scott Consultoria. Em ambas, falamos do mercado do boi gordo, falamos das propostas de negócios e como que vem a situação atual para o pecuarista, com parte da indústria frigorífica também em férias coletivas. Tem muita indústria, muita planta parada no momento e você vai entender por quê acessando o canal do Boi no YouTube. Mas por aqui eu falo de boi gordo no mercado futuro. É o que você acompanha comigo agora. Nós temos mercado futuro do boi gordo na tela comigo e nós temos aqui as posições. Aqui a posição de julho natural, que aconteça isso, ela está migrando, então eu vou destacar, tirar de fora a posição de julho e você foca nas posições de agosto, setembro e outubro. Agosto vem com R$ 321,60 de negócios por arroba, com uma alta de 0,55%. Setembro, negócios agora com a posição em R$ 322,60 arroba, alta de 0,44%. Outubro, estável, mas em campo positivo, de R$ 322,70 arroba do boi gordo. São os negócios que destacamos agora com o boi gordo negociado na B3 no mercado futuro brasileiro. Os assuntos agora são para a soja e o mercado internacional. E a Associação Nacional dos Processadores de Soja e Esmagadores dos Estados Unidos, UNOPA, divulgou o balanço do mês de junho, que apresenta queda em relação ao mês de maio, totalizando 4.150.000 toneladas no período considerado. É o que você vai conferir comigo agora em gráfico, como é que ficaram os números em relação a essa operação. Em maio, nós tínhamos o UNOPA divulgando processamento em 4.450.000 toneladas. Nesse último mês de junho, dados divulgados nesta sexta-feira, 4.150.000 toneladas. A expectativa geral de mercado era que o processamento de soja nos Estados Unidos ficasse na casa de 4.340.000 toneladas, algo que não aconteceu. E aí você pode se perguntar, não aconteceu por quê? Não aconteceu porque realmente a oferta de soja nos Estados Unidos é menor. E esse é um dos elementos que acabam trazendo os fatores para manter a soja em Chicago em elevação. Mas não é só isso. A questão climática também vem determinando o que vai acontecendo para soja, para milho, para farelo, para óleo, para trigo também nos Estados Unidos. O que nós temos lá são os modelos climáticos apontando seca e falta de chuvas na região produtora dos Estados Unidos, com poucas exceções em estados que estão com uma umidade mais adequada, vai tendo seca e falta de umidade. Esses problemas climáticos, eles ocorrem não apenas nos Estados Unidos, mas também no Canadá e na Alemanha. No caso da Alemanha, que é diferente, né, outro continente, você tem ali a situação de inundações naquele país. Isso acaba também influenciando o mercado de grãos e, de certo modo, o mercado financeiro também em relação às moedas. E é por isso que eu mostro agora como é que vem os negócios
com soja na Bolsa de Chicago. Hoje subia por conta desses elementos que eu falava, os parâmetros de negócio. Subia a soja em Chicago na casa de 1%. Você confere agora ao vivo o mercado comigo. Posição de agosto, 14 dólares, 71 centes mais 4 por bushel. A alta é de 1,66%. Setembro, 14 dólares, 22 centes mais 6. Vai disparando soja no momento. Soja dispara na Bolsa de Chicago. E aqui é bem interessante trazer esse adendo. Setembro vem com 2,04%. Posição de novembro agora, posição que é a mais importante, é o contrato de maior liquidez, 14 dólares, 7 centes mais 2 o bushel, sobe quase 2%, dispara a soja 1,97% de alta. E a posição de janeiro, negociada a 14 dólares, 9 centes mais 6 por bushel, alta de 1,92%. São as posições com soja em Chicago, portanto, alta forte nesta sexta-feira, como já era desenhada desde o dia de ontem. Falamos agora de dólar, porque o mercado financeiro também tem fortes movimentações. Nós temos a referência brasileira em queda, 0,44% de recuo para a moeda norte-americana, negociada a R$ 5,09 mais 2. São os negócios que eu destaco agora com o dólar comercial, hoje vindo em queda, como você pode acompanhar agora conosco na referência nacional. E para falar como é que vem o mercado financeiro e por que o dólar cai nesta sexta-feira, eu converso agora com Walter Puga Júnior, que participa do programa conosco. Vou voltar para cá, para a câmera. Volto aqui com Walter Puga Júnior. Puga, nós temos hoje dólar vindo numa situação distinta do que nós estávamos vendo no acumulado da semana, quando o dólar chegou a ser negociado acima de R$ 5,12, 14 centavos, e hoje vem caindo. Como é que o mercado financeiro está se comportando? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. De fato, o dólar oscila e oscila muito. Veja, hoje mesmo ele passou de R$ 5,12, foi a R$ 5,12 mais 80. Isso há alguns 50 minutos atrás, 45 minutos atrás, alguns minutos. Mas em seguida retomou trajetória de queda, agora queda de 0,43%, 0,44%. E por que isso ocorre? Bom, não há uma agenda relevante no Brasil, os operadores de mercado veem uma certa tranquilidade por enquanto, presidente Jair Bolsonaro hospitalizado, não há grandes alterações no mercado, pelo menos por hora, né? O dólar chegava a ceder 0,36% agora há pouco, chegou a cair mais, chegou a R$ 5,07, agora está na faixa de 5,09. Mas o que ocorre é que os agentes do mercado, os operadores do mercado de câmbio, continuam colhendo informações que podem ajudar a calibrar aí as apostas nos rumos da Selic, ou seja, da taxa básica de juros. Se a taxa básica de juros sobe, a perspectiva é de entrada de maior volume de recursos do exterior no Brasil. E isso leva o dólar a um movimento de baixa, podendo até trazer o dólar para a faixa de R$ 5,00. Mas outro fator também está no radar de quem trabalha no mercado de câmbio. É o Índice Geral de Preços de julho, que mostrou forte desaceleração em relação ao mês passado, quando subiu 0,18%, e isso tem dado alguma dinâmica aí na parte da curva de juros nos últimos dias. Portanto, estamos aí olhando, vamos dizer, a inflação, a alta dos preços dos produtos, e o mercado tenta encontrar um caminho. A perspectiva ainda é de dólar em níveis mais baixos, mas isso depende muito da taxa Selic, que vai ser anunciada agora no início de agosto. Na próxima reunião do Copom, provavelmente teremos mais uma alta na taxa básica de juros. E isso, lógico, se essa alta ocorrer, nós teremos maior entrada de dólares aqui. O mercado vai oscilando na faixa de 5,10, tirando uma média. Agora, por exemplo, a queda já é menor, R$ 5,10. Agora, lá fora, o dólar oscila também frente a outras moedas do mundo. O dólar é negociado lá fora, agora em alta frente às principais moedas do mundo. Tem uma alta, o índice dólar, né? O dólar index, como se diz no jargão do mercado, tem uma alta de 0,10%. Significa uma valorização do dólar frente a outras moedas. Não é o que ocorre aqui. Por isso, até o final da tarde, nós podemos aí ter o dólar um pouco acima desses números que nós estamos vendo agora. De olho na informação, porque a semana vai encerrando com o dólar ainda acima de R$ 5,00, contrariando o que se esperava em semanas anteriores, né, Fabiano? Portanto, produtor rural, sempre de olho na informação para fazer o melhor negócio e planejar, né, as suas atividades daqui para frente. É com você.
Obrigado, Pulga. Uma ótima tarde a você. O Pulga volta na terceira edição do Agricultura BR, a partir das 16 horas de hoje. Por aqui agora eu falo de soja nos portos brasileiros. Você viu dois fundamentos importantes. Soja sobe em Chicago, dólar sobe no Brasil e com isso, aliás, vai vindo com uma queda no Brasil, mas temos soja subindo na referência dos portos. Ainda com entrega no mês de julho, nós temos portos de Santos e Paranaguá com a referência em R$ 170 a saca de 60 quilos. É o que nos informa a Grãos Corretora neste momento para referência de valores nos portos de todo o Brasil. E a seguir no Agricultura BR nós vamos falar de milho. Em relação ao milho, a compra de 20 carregamentos vindos da Argentina. Também, Mato Grosso colhe a pior safra dos últimos 3 anos. São os destaques de logo mais aqui no Agricultura BR. Aproveite para entrar em contato. Você entra em contato através do WhatsApp no 67 99173 3737. Eu volto já. Frente fria chegando, mas por enquanto nada muda. A estiagem realmente toma conta de toda a região centro-oeste. E para saber se há alguma expectativa de mudanças, eu converso agora com Renata Ferreira. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos do Agricultura BR. Enquanto alguns lugares do país voltam a receber chuva, outros ainda sofrem aí com o tempo mais seco. Esse é o caso da maior parte do centro-oeste brasileiro, viu? Pelo segundo ano consecutivo, o Rio Paraguai, que drena a bacia do Alto Paraguai e o bioma do Pantanal, vem apresentando valores de nível de água bem abaixo aí do normal, viu? O Serviço Geológico do Brasil vem analisando essa condição e explica que ela se intensificou ainda mais neste ano, porque o processo de vazante do Rio Paraguai começou antecipadamente. A tendência é de redução dos níveis de água até o mês de outubro, viu? Em Mato Grosso do Sul, na estação de Ladário, que é considerado um termômetro para medir o grau de estiagem no Pantanal, o Rio Paraguai já registra nível de 1,34 metros. E há estimativa de mais redução, viu, Fabiano? Ao final do período, espera-se que o Rio Paraguai registre 40 centímetros no município. Esse período de estiagem tem implicações aí para a navegação do Rio Paraguai, hidrovia por onde escoa principalmente a produção de grãos e minérios das ofertas. De destaque do fim de semana será o frio. No domingo tem condição para geada ampla no Rio Grande do Sul e também no interior aí de Santa Catarina. A partir desse ponto, a chuva deve recuar e as temperaturas vão ficar baixas também na segunda-feira, onde a chance para geada se mantém. No sudeste, as precipitações vão se espalhar a partir de domingo. A frente fria vai levar chuva para o Rio de Janeiro e também para a zona da Mata Mineira. Por lá, os termômetros também vão cair, mas sem risco aí para geadas. Nas áreas mais ao norte do país, o destaque será o retorno das chuvas, as áreas mais ao sul aí da região. Tanto no sábado quanto no domingo, a chuva avança aí para as áreas do sul do Amazonas e norte do estado de Rondônia. Nestas áreas, o dia pode começar com sol e as pancadas de chuva se concentram entre a tarde e também à noite. Fabiano, essa foi a previsão de hoje. É com você. Obrigado, Renata. Um grande abraço a você. Bom final de semana para a equipe do Agroclima. Por aqui nós vamos falar de milho e agora começando por mercado, vamos dar uma olhada no mercado futuro, são as negociações na B3. Você tem aqui comigo as posições de mais curto prazo sendo negociadas. Vamos saber se a gente já tem as condições. Agora sim, nós temos alta forte no mais curto prazo, mas é porque essa posição está migrando. Então, olha só, a posição de julho vem com 1%, mas já não tem mais muitos negócios nessa posição. Posição de setembro, aí sim, R$ 96,21 a saca de 60 quilos, queda de 0,16%. Novembro vem com estabilidade, mas dentro do campo positivo, a R$ 96,92. Já a posição de janeiro, R$ 98,24 a saca de 60 quilos, com alta de 0,97%. O mercado vai precificando faltar milho no começo do próximo ano. Isso é uma realidade muito importante, principalmente lá no decorrer dos meses de março, abril de 2022. Mas agora falando sobre os fatores, os parâmetros que fazem com que o milho fique com preço elevado. Um deles, não há dúvida, a quebra na safra, a pouca possibilidade do cereal no Brasil, tudo isso faz os preços dispararem. Tanto é que a indústria brasileira
tem importado milho, tem 20 carregamentos para chegar aí da Argentina. E esse fato é muito claro, né? Mostra uma necessidade de importação. Um outro elemento que eu considero também bastante relevante frente às questões que vêm ocorrendo no milho são as referências aqui no Brasil. No mercado físico, no interior do Brasil, o milho segue subindo. A referência de Campinas fechou essa última quinta-feira em R$ 98,00 por saca de 60 quilos em Nova Alta. E mais do que isso, outros elementos apontam que há uma operação aqui no Brasil no qual muitos contratos de exportação estão sendo desfeitos para manter esse milho dentro do cenário nacional. Com esses fatores que nós citamos agora, mostra como é que vem a operação com milho nacional. Eu vou destacar agora preços para milho. Preço para o milho no mercado físico e também a referência de Campinas. Veja só na tela o que nós temos hoje. Olha só, Campinas, referência do CPEA, um grande abraço para os amigos do CPEA, R$ 98,00 a saca de 60 quilos. Esse é o número do CPEA para Campinas. Os demais dados aqui são da Bolsa Brasileira de Mercadorias, a BBM, que é a nossa parceira aqui no canal do Boi, onde estão nossos estúdios, lá em São Paulo, inclusive. Preço para Mato Grosso do Sul, R$ 88,42 a saca. São Paulo, R$ 95,25. Eu estou falando de preços médios estaduais. Mato Grosso, R$ 77,77 e Paraná, R$ 91,31 a saca de 60 quilos. Essa é a situação de preço que nós vamos trazendo aqui no Agricultura BR, que são muito importantes para serem observadas pelo produtor rural brasileiro em relação ao que vai ocorrendo dentro do país. Mas olha só, uma coisa que chama muito a atenção em relação ao encerramento, suspensão de contratos, quebra de contrato de exportação, o nome que você vai colocar aí, tanto faz. Mas a questão é que esse milho que estava sendo comprado do Brasil vai ter que ser comprado em algum outro lugar. E por enquanto, pelo menos quando a gente observa o que vem ocorrendo nos Estados Unidos, essa demanda não está aparecendo por lá ainda, mas provavelmente deve aparecer por lá em algum momento. Dando sequência sobre os assuntos de milho, nós vamos conhecer agora a história de um produtor lá no Mato Grosso que está colhendo a pior safra de milho, a pior segunda safra dos últimos 3 anos. Quem esteve lá e nos conta essa história é o repórter Valdir Pacheco. A capital nacional do agronegócio, Sorriso, no médio norte de Mato Grosso, está em plena colheita do milho segunda safra. A nossa equipe acompanhou a colheita na fazenda Santa Anastácia do produtor Argino Bedin, que é pioneiro na região e planta milho e soja em 2 grandes áreas. Para ele, a safra 2020-21 foi uma das piores e começou no plantio da soja, que atrasou por falta de chuva. Com certeza foi atípica, né? Para começar, o período ideal do plantio do milho, ele fugia um pouco do que aquilo que a gente desejava, né? O plantio da soja atrasou, consequentemente atrasa a colheita da soja, e o plantio do milho, ele excedeu o período ideal, né, de plantio do milho. E a gente contava aí com a sorte, né, porque ia fugir um pouco da janela ideal, que viesse a chover mais tarde também, né. E isso, nós levamos sorte aqui, que deu uma chuvinha em 2 domingos na sequência, deu uma chuva não muito grande, mas foi significativa para a produção do milho aqui também, né. E a gente também está atribuindo a variedade de milho que a gente plantou no final. Parece que ele tem uma deficiência e alguma coisa aconteceu também que veio a diminuir um pouco a produtividade, né? A fazenda vem trabalhando nessas últimas 3 décadas na construção química, física e biológica do solo. A perda de produtividade nesta safra 2020-21 está prevista em 20%. Eu digo que aqui, nessa fazenda, aqui pelo histórico dos últimos 3 anos de colheita, com esse ano aqui, vai dar em torno de 20% de quebra na produção. Aqui, na outra fazenda, vai dar 70%, 80% de quebra.
É significativo, né? Muito significativo. Ainda mais num ano desse que o preço está ajudando bastante. É o primeiro ano, o senhor acompanha aí, o primeiro ano que está um preço expressivo no milho, né? Então, a baixa produtividade esse ano é uma coisa bem significativa para o nosso financeiro, essas coisas, tudo vai ser prejudicado com isso. Neste ano, além da falta de chuva, o enfesamento da cigarrinha também foi um fator limitante na produtividade. O produtor registrou do celular o momento de infestação desta praga, neste período em que não tem milho verde. Muito preocupante, é uma praga que até então era praticamente desconhecida aqui, né? E ela veio agora parece que com força, que dá para ver na imagem que eu tive a oportunidade de filmar nos refletores lá da sede da fazenda. Então a gente fica muito preocupado nisso, a gente não sabe mensurar qual o estrago que esse inseto pode causar nos próximos anos aí na cultura do milho. De Sorriso, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Falamos agora do milho no cenário internacional. Os elementos hoje que tem para milho, para trigo, farelo e óleo de soja e soja são muito parecidos. Nós temos fatores climáticos nos Estados Unidos, Canadá e Alemanha que vão dando suporte aos preços. Lembrando que a situação da Alemanha é diferente. A Alemanha tem inundação, enquanto Estados Unidos e Canadá seca. Posição de setembro, $5,65 mais 4 bushel, alta de 0,22%. Dezembro, $5,60 mais 6 o bushel, a alta é de 0,72%. Março, $5,67 mais 4, elevação de 0,62%. E maio, $5,71 mais 4 por bushel, alta de 0,57%. São os negócios que eu destaco agora no Agricultura BR e que você acompanha comigo. Sabe do que eu vou falar agora? Vou falar de carne suína e produção lá na China. Isso porque os chineses vão tendo um registro fantástico. Entre os meses de abril e agora julho, os chineses chegaram a um total de 13.460.000 toneladas de carne suína produzidas naquele país. Esse número é muito expressivo. Para se ter uma ideia, ele representa uma alta de 40% e é um valor mais alto, né, de produção dos últimos 7 anos. É o que eu vou mostrar agora, são dados da Secretaria Oficial da China, Escritório Nacional de Estatísticas da China, e mostra esse cenário aqui de uma maneira bem interessante. Veja só, entre abril e julho deste ano, produziram 13.460.000 toneladas, é uma alta de 40% frente ao mesmo período do ano passado. Portanto, é muita carne suína. Primeiro semestre de 2021, considerando de janeiro a junho, os chineses produziram 27.150.000 toneladas, uma alta de 36%. A produção explica a queda no preço da carne suína no país asiático. O preço da carne suína no país tem recuado e, com isso, a expectativa é que a demanda dos chineses possa permanecer recorde com o rebanho em expansão. É o que nós trazemos em destaque aqui com números oficiais da China. É claro que números oficiais de governo, eles são sempre fatores para causar desconfiança, mas o elemento é muito claro, é muito provável que a China esteja conseguindo recuperar parte desse rebanho. Isso explica os fortes volumes também de compra de cereais e de oleaginosa para aquele país. E a seguir no Agricultura BR nós vamos falar de café. E vamos falar de café arábica, mercado futuro, mercado físico. Eu vou conversar com o Eduardo Carvalhais, nosso convidado no dia de hoje, que participa conosco e fala a respeito do que vem acontecendo com o mercado brasileiro. Aproveite para entrar em contato conosco. Você entra em contato através do nosso WhatsApp. O número é o 67991733737. E eu lembro a você pode acessar
todas as nossas atrações, entrevistas, programas inteiros, aquilo que é importante para o seu negócio, acessando o Canal do Boi no YouTube. Então não perca, acesse Canal do Boi no YouTube e você vai ter ali uma plataforma muito interessante de vídeos para você ficar bem informado. Eu vou para o intervalo comercial e volto em instantes. Agricultura BR de volta e o assunto por aqui é café. E olha, nós vamos falar agora, a partir deste momento, a respeito do mercado, como é que o café tem sido negociado, altas para o mercado futuro em Nova York e também altas que foram sentidas no mercado físico brasileiro. Vamos falar também sobre exportações, o balanço das exportações da campanha passada e as expectativas agora, a partir desse momento, para café. Nosso convidado é Eduardo Carvalhais, que participa conosco mais uma vez. Um prazer tê-lo aqui conosco, Carvalhais, aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. E eu vou começar perguntando para você a respeito do balanço do Secafé, que apresentou números muito positivos em relação à exportação da safra brasileira da campanha 2021. Eu gostaria que você comentasse esses números e falasse da sua expectativa para as exportações a partir de agora. Boa tarde, seja bem-vindo. Os números divulgados pelo Secafé foram excepcionais, realmente. O Brasil bateu o seu recorde histórico de exportação de café nesse ano safra 2020-2021. O ano safra brasileiro começa em julho, começou em julho de 2020 e terminou agora no final de junho de 2021. Né? Nós exportamos 45 milhões e 600 mil sacas. É o maior volume já exportado de café pelo Brasil no ano safra. E olha que nós exportamos café desde 1747. O maior volume foi nesse ano safra. Isso é bom para o Brasil, mostra a nossa força, mostra que nós temos penetrado em diversos países produtores. Nós exportamos para mais de 110 países no mundo, vem crescendo essa exportação, porque a nossa produção vem crescendo também, veio crescendo nesses últimos 20 anos. O consumo mundial veio crescendo, a produtividade brasileira cresceu muito, a qualidade também, e nós estamos cada vez mais entrando em mercados de café de qualidade no mundo todo. Chamou a atenção que com esse número de 45 milhões e 700, mais os 22 milhões, um pouco acima de 22 milhões de consumo interno, isso aí vai bater em quase 68 milhões de sacas, e então nós esgotamos toda a produção também recorde, nós tivemos a maior produção de café do Brasil nesse último ano safra, e nós varremos praticamente os armazéns. Agora nós estamos colhendo uma safra de ciclo baixo, a safra é alta, o plano cai, as árvores se esgotam no ano de safra alta, e nós tivemos muito problema de clima, né? Problema de seca, tanto no segundo semestre do ano passado como no primeiro semestre deste ano. Portanto, nós vamos colher menos café e a nossa tendência é a nossa exportação cair nesse ano safra. Por isso que os preços vêm subindo. Agora, outra coisa muito interessante é que ontem também divulgaram os estoques americanos de café verde. Eles caíram, estão no menor nível desde 2015. E os americanos são os nossos maiores clientes. Quer dizer, o Brasil bateu recorde de exportação, exportou como nunca, e mesmo assim os estoques americanos caíram. Isso está mostrando duas coisas. Primeiro, que o consumo vai bem, apesar da pandemia, e segundo, que os nossos concorrentes no mundo não estão conseguindo nos acompanhar. Isso também é muito bom. O estoque americano caindo na hora que o Brasil bate seu recorde de exportação tem feito com que os preços subam também no mundo. E eles já estão se preparando para um embarque menor do Brasil nesse ano safra que começou nesse mês de julho. Carvalhais, e esse destaque que você falou a respeito dos estoques de café verde norte-americanos mais baixos, as altas que nós tivemos registradas nesta semana, porque elas de certo modo converteram, né? Nós observamos aqui no mercado brasileiro, no mercado físico, algumas elevações, alguma comercialização diferente. Como é que você avalia este momento? Café subiu aqui no país também. Qual que é a tendência que nós podemos acompanhar a partir de agora, Carvalhais? Olha, primeiro vai continuar oscilando muito, né? A força da Bolsa de Nova York, dos fundos que operam lá, dos grandes traders, dificulta muito, há muita especulação lá também, mas a tendência vai continuar sendo de alta. Como eu disse, os estoques brasileiros estão praticamente zerados, o mundo vem consumindo muito café, a tendência nesse segundo semestre agora, com o controle da Covid, com o avanço da vacinação no hemisfério norte, é o consumo crescer. E esse fato dos estoques americanos terem caído em pleno verão deles, nessa época é a época dos estoques crescerem bastante.
eles se preparando para o inverno americano, que é quando o consumo lá cresce, a diferença de temperatura é grande, o consumo no inverno do hemisfério norte é maior que no verão. E no verão eles já estão com os estoques caindo. Isso tudo mostra que a tendência de preço é boa, o produtor de café também está muito assustado com a safra que ele está colhendo, está sendo menor do que ele esperava, ele vê os custos crescendo com a inflação, você tem que lembrar que fertilizantes defensivos, combustível, tudo isso é baseado em dólar, e o dólar tem oscilado muito, vai sempre em um patamar bastante alto. Tudo isso faz com que o cafeicultor brasileiro trabalhe com muita calma, vendendo só para pagar as contas mais imediatas. Ele acha que o melhor lugar para ele deixar o dinheiro dele é em café. Então ele vai vendendo à medida que vão aparecendo as despesas, que são grandes, né? A tendência é dos preços continuarem subindo, preços bons, mas com muita oscilação na Bolsa de Nova York. Isso também, se você juntar com a oscilação do dólar, que é incrível também, sobe numa semana, cai na outra, dificulta a formação de preços reais. Por isso que o produtor vê que tem dias que os preços caem aqui em reais, sobem no outro, mas, no geral, os negócios estão mais devagar do que deviam ser nessa época do ano, não por falta de interesse comprador, mas sim por falta de interesse vendedor nas bases atuais de preço. Eduardo Carvalhais, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Agricultura BR. Um grande abraço a você e bom final de semana. Bom final de semana. Boa tarde. Uma ótima tarde, sempre uma conversa esclarecedora com o Eduardo Carvalhais, quando ele participa aqui conosco para falar do mercado de café. Por falar em mercado de café, hoje o cenário continua o mesmo, café sobe, café arábica sobe na Bolsa de Nova York, nós temos aqui a ICE Futures com alta forte, nós já temos aqui todas as posições de curto prazo acima de $1,60. Setembro, $1,60 mais 10 a libra peso, venhamos subindo 3 pontos aqui essa posição, assim como a de dezembro, precifica o café brasileiro. Hoje, nem tanto, né, mas precifica boa parte da safra do café brasileiro, então é sempre importante estar de olho nelas e elas vêm com alta fortes nesse momento. Dezembro também sobe, vindo para $1,62 mais 80 libra peso. Março, $1,65 a libra peso. E maio, negócios agora na referência de $1,66 mais 5 por libra peso. É o mercado futuro do café arábica na Bolsa de Nova York. Café Robusta agora em destaque na Agricultura BR, negociado na Bolsa de Londres. Mercado futuro para Robusta, hoje com recuperação, recuperando parte das quedas dos dois últimos dias. Posição de setembro, $1.770 a tonelada, alta de 0,79%. Novembro chega agora a $1.758 por tonelada. Janeiro, $1.737 e março, $1.722 por tonelada. Negócios em alta com Café Robusta em Londres. E nesta sexta-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e também a ministra da Agricultura, Tereza Cristina Corrêa da Costa, estão em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para acompanhar vacinação contra a Covid e também alguns acordos que estão sendo fechados, principalmente ligados ao cenário do agronegócio. Daqui a pouco vai haver na cidade uma cerimônia. Quem está lá é o repórter José Cunha. Tá para começar por aí, Cunha. Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Fabiano. Boa tarde para você e boa tarde a todos que acompanham a Agricultura BR. É exatamente isso que você falou, Fabiano. Nós estamos aqui no drive-thru do Parque Ayrton Senna, em Campo Grande, que está recebendo neste momento, acabaram de chegar por aqui, a comitiva trazendo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e também a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. A ministra que recebeu, foi a anfitriã aqui da visita do ministro, acompanhou toda essa sistemática, né, para que o ministro chegasse aqui ao Parque Ayrton Senna. Neste momento está sendo executado aqui o hino nacional brasileiro e daqui a pouquinho o ministro vai falar aqui com a gente e nós vamos
trazer todas essas informações ao longo da programação do Canal do Boi. Hoje o ministro está por aqui, Fabiano, para saber um pouco mais sobre as estratégias adotadas pelo estado de Mato Grosso do Sul, que é referência nacional na vacinação. O estado vacinou até agora mais de 2.062.000 pessoas. Isso corresponde já a 28,38% de toda a população imunizada. E ele vai visitar também aqui o Hospital Regional, que é referência no tratamento da Covid-19 aqui no município. Estão programadas ainda outras visitas a outras unidades de saúde. A ministra Tereza, que acompanha o ministro, também está aqui, deve falar com a gente. Nós vamos tentar falar com ela a respeito das mudanças no seguro rural, que agora tem um orçamento aí previsto de quase R$1 bilhão. E nós vamos tentar saber dela o que isso implica, o que isso muda para os produtores rurais. Vai começar aqui agora a cerimônia, nós vamos acompanhar e logo mais a gente pode voltar daqui com outras informações. Fabiano. Zé Cunha, um grande abraço a você, a equipe do Canal do Boi aí que acompanha essa importante visita dos ministros Marcelo Queiroga, da Saúde, e Tereza Cristina Corrêa da Costa, da Agricultura. E a seguir no Agricultura BR, nós vamos falar a respeito de política e também de suporte para os produtores rurais. Nós vamos para o intervalo e voltamos em instantes. E olha, o aumento na produção agrícola no Rio Grande do Sul contribui para que haja uma maior movimentação nos portos gaúchos. É o que você vai conferir agora na reportagem. O desempenho dos primeiros 5 meses de 2021 dos 3 portos públicos do Rio Grande do Sul, somados com a movimentação privada do complexo em Rio Grande, totalizaram de janeiro a maio 17 milhões de toneladas. O incremento de 6% em relação ao mesmo período do ano passado e de 11% em relação aos primeiros 5 meses de 2019. O resultado é reflexo da super safra gaúcha, que também impulsiona outros investimentos no setor pelo estado. Essa cooperativa está ampliando a capacidade de recebimento da unidade em Cruz Alta, que é estratégica para o escoamento agrícola de toda a região norte da cooperativa, através da ferrovia até o porto de Rio Grande. Essa unidade aqui de Cruz Alta é o nosso porto seco, né? A gente utiliza essa unidade para fazer o transbordo ferroviário, para atender toda a região de atuação da região norte da cooperativa. Então, é mais um ponto importante, né? Esse aumento da capacidade de recebimento e, acima de tudo, este aumento da capacidade de transbordo aqui nesta unidade de Cruz Alta para atender toda a região então norte da cooperativa. A unidade chegou a atender 6 vezes mais que a sua capacidade. Essa nossa unidade ela não tinha uma capacidade tão alta de armazenagem. Com essa nova ampliação, a gente vai conseguir dar uma capacidade de descarga muito maior que a capacidade que nós tínhamos atual. E, acima de tudo, nós vamos dobrar a nossa capacidade estática de armazenamento. O investimento vai possibilitar o armazenamento de 1 milhão de sacas, capacidade que vai ajudar a atender a demanda dos associados, que a cada ano estão produzindo mais. O estado como um todo, então, teve uma safra recorde e a cooperativa não podia ser diferente, né? Então, esse ano a gente concretizou aí o maior recebimento da história, né? Até o final do ano a gente ainda almeja ultrapassar esse número, né? Mas que até agora tem sido de 840 mil toneladas, né? Aproximadamente 14 milhões de sacas de soja.
Por aqui, o Agricultura BR volta a falar do mercado de soja, também de dólar, e eu ressalto que temos aqui uma influência forte climática, o mercado já abria em alta, vindo influenciado pela questão de seca e calor mais intenso sobre áreas nos Estados Unidos e Canadá, inundação na Alemanha e por aí vai. Mas principalmente Estados Unidos vem trazendo uns efeitos muito importantes para os negócios com soja, com milho, com trigo, com farelo e óleo na Bolsa de Chicago. E esse impacto é de alta. Nós estamos acompanhando agora os números, nós temos aqui a alta que vai ficando cada vez mais expressiva. Veja só, nós temos a posição de agosto a 14 dólares 64 centes o bushel. A alta é de 1,14%. Setembro, 14 dólares, 16 centes, mais 6 o bushel, posições aqui com altas muito relevantes no dia de hoje, 1,61%. Posição de novembro, voltando a operar, essa situação aqui ela é muito interessante. Vários analistas que conversaram conosco, desde quando teve aquela queda, né, aquele impacto mais forte para dólar, para soja em Chicago, falavam, algumas pessoas, alguns produtores falavam, será que meio que assim, né? Será que a vaca foi para o brejo, né? E muita gente que eu entrevistei aqui no Agricultura BR falava que não, que havia janelas, possibilidades de posicionamentos de mercado que iriam fazer com que soja em Chicago voltasse a figurar acima de 14 dólares o bushel, é o que nós vamos vendo neste momento, e a especulação climática vai existir lá nos Estados Unidos o tempo todo. Posição de novembro, pode voltar para a soja em Chicago aqui, o pessoal se antecipou, volta para a soja em Chicago, nós estamos aqui na posição de novembro. Depois eu vou querer ver aqui cotação da soja no Mato Grosso. No Mato Grosso eu sei que teve algumas alterações importantes, então na sequência eu quero ver a cotação da soja no Mato Grosso. Você tem aqui então posição de novembro a 14 dólares 2 centes o bushel, alta de 1,59%, e janeiro 14 dólares 4 centes mais 4 o bushel, elevação de 1,54%. Você confere comigo agora negócios com dólar, dólar comercial agora no Agricultura BR. Nós temos aqui situação para a moeda norte-americana. Nós temos aqui a situação para dólar neste momento a R$ 5,09 neste momento, com queda de 0,36% neste momento, é o que a Agricultura BR vai destacando. Hoje, nesse momento, nós temos o dólar caindo, e você acompanha aqui conosco, são elementos importantes em relação à soja, formação de preços. Quero saber então agora se o deputado Jerônimo Gergen está conosco, né? Ele vai conversar conosco a respeito das mudanças no sistema de crédito agrícola. Se tiver, minha produção me confirma, por favor. Sim? Então vamos conversar com o deputado Jerônimo, encerrando o programa de hoje. Deputado pelo estado do Rio Grande do Sul, obrigado pela participação, por estar aqui conosco. Acabou de chegar na Bahia, que eu estou sabendo, né, foi o que a minha produção informou. Deputado, o que muda no sistema de crédito agrícola, porque traz uma mudança importante para o produtor rural brasileiro. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. Cheguei em Luiz Eduardo Magalhães, né? E hoje é um dia muito especial porque, na noite de ontem, eu tive a alegria, né, de ter sido o relator da lei que cria o DTE no Brasil, que é o Documento de Transporte Eletrônico. Isso vai revolucionar o transporte no país, justamente porque nós estamos tirando a burocracia do transporte no Brasil. Isso vai reduzir custos, né? E custo é, sem dúvida, a renda e melhora para o consumidor. E terminou na manhã de hoje, ontem teve o início, justamente esse seminário que eu propus, porque nós estamos tendo uma saída do poder público, do crédito do agronegócio cada vez maior. Nós ainda temos a presença importante da estrutura pública, mas cada vez mais a iniciativa privada é que vai realmente ter que resolver esse novo modelo de crédito que muitas vezes o produtor ainda não está adequado à nova sistemática. Então, nós reunimos, desde a análise de mercado nacional e internacional,
né, onde a XP colocou, né, a visão macroeconômica, e terminamos pela manhã hoje com a reunião entre os bancos, né, e analistas do sistema, e principalmente o BNDES, né, porque se hoje nós temos a lei do agro ela nasceu quando eu apresentei um relatório de uma comissão do endividamento agropecuário, né, que ainda existe, ainda é importante, mas naquele momento era mais grave ainda. E precisávamos criar um fundo de aval solidário, que acabou não funcionando. A MP do agro, que foi uma consequência disso, virou hoje a lei do agro, com o fundo, né, o FIAG, e tantos outros mecanismos, que a gente percebe uma movimentação muito grande dentro do mercado. E o CRA, que substituiu aquelas linhas originais, hoje a Cotrijal, lá no Rio Grande do Sul, já tem o primeiro CRA do Brasil. O BNDES serve como um avalista dessas operações para reorganizar os créditos que as empresas têm ou reorganizar o endividamento do produtor. Isso sob o ponto de vista de endividamento e de reorganização de passivo. E o que a gente percebe é que o mundo tem realmente dinheiro disponível para o agro, mas nós precisamos ter uma questão de segurança jurídica, que é justamente o que está evoluindo nesse sentido, né? E por isso o CRA garantidor é muito importante, é um mecanismo que ainda está começando, mas tem avançado muito, né, sobre maneira, e a partir daí o que nós precisamos é orientar o produtor, né, justamente para que ele tenha esse conhecimento. Então, aproveitando aqui a audiência, né, do canal do Boi, eu já gostaria até de sugerir que na página da Câmara ou na minha rede social, aqueles que queiram resgatar exatamente, né, todo o que foi falado hoje e ontem, é muito importante sobre essa questão. E também, aproveitando o debate, falando do endividamento, do novo crédito, uma tendência que está há muito tempo aí na vida do produtor deverá ser resolvida agora nos próximos dias. Nós vamos ter, finalmente, a solução do passivo do Fundo Rural, que é um outro grande problema, porque muitas certidões negativas nós temos no agronegócio hoje em razão dessa tendência. Aí você vai falar em novo crédito, se o produtor tem pendências, problemas de uma conta injusta. O ministro Paulo Guedes, essa semana, confirmou para nós, né, de que não teremos a remissão, como era a nossa grande luta, mas teremos, sim, um mecanismo que vai resolver o passivo, criar uma condição de um percentual mínimo de pagamento, sem aqueles juros e multas que esse tipo de cobrança gera, e vamos poder resolver isso. Então, o momento é um novo momento. Nós vamos ter cada vez mais essa questão do crédito privado, e eu sempre me preocupo que a gente tenha segurança jurídica. Eu acho que esse é o ponto principal, porque se não temos segurança jurídica e ainda não temos um bom seguro agrícola, esses dois fatores, eles deixam o dinheiro com muito risco, no meu ponto de vista. Então, nós temos que trabalhar cada vez mais para avançarmos na segurança jurídica, na melhoria do seguro, né, para que a gente tenha um dinheiro com um custo adequado a essa realidade privada, né? Mas é um caminho sem volta, é um caminho que está avançando, e eu não tenho dúvida que o fundo de investimento do setor agropecuário é um novo momento, atinge um novo patamar, e junto com o CRA e outros mecanismos, nós vamos trazendo cada vez mais capacidade de produção, nós temos, mas principalmente competitividade. E aí eu fujo um pouco do crédito para botar o DTE de novo. Com o DTE, nós vamos ter um custo Brasil diminuído, que é o custo da logística. E somado a isso, a capacidade de produção que nós temos, o Brasil vai ficar cada vez melhor em termos de ocupar espaços no mercado do agronegócio de todo o nosso planeta. Tá certo, deputado Jerônimo, quero agradecer a sua participação, nosso tempo aqui já esgotou, a gente conversa em outras oportunidades aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. Uma boa tarde, obrigado pela entrevista. Um grande abraço, prazer falar com vocês. Bom, e a Agricultura BR vai encerrando por agora, mas é um programa especial porque ele é dedicado ao pesquisador da Embrapa, Luiz Otávio da Silva, que nos deixou. O pesquisador, doutor Luiz Otávio, ele estava na Embrapa já desde 1982, assinou trabalhos importantes na avaliação genética de rebanhos da raça Nelore, Caracu e Senepol, e é o grande pensador do programa GenePlus da Embrapa. Ele que é carioca, a gente sempre falava disso, né? Torcedor do Fluminense,
deve deixar muita saudade, ele que tem muita importância na pecuária brasileira. O programa de hoje é dedicado a ele e é com a imagem dele que eu encerro o programa de hoje. Uma boa tarde a todos.